Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou Francisco Simonassi e esse é o canal Só um Adendo. Recentemente, nós conversamos aqui sobre a possibilidade de um conflito na Venezuela. Durante essa conversa, eu mencionei que o Brasil possui diversas riquezas estratégicas. E uma dessas riquezas são as terras raras. Esse nome tem estado bastante em evidência na mídia nos últimos tempos, né? O episódio mais marcante é agora no segundo mandato do Trump, após uma política agressiva de tarifas contra os produtos chineses, a China retalhou, restringindo a exportação de produtos de terras raras para os Estados Unidos. Qual foi o resultado disso? O Washington teve que recuar, sob o risco de paralisar setores inteiros de tecnologia, indústria automotiva e principalmente defesa. Mas afinal, o que são essas terras raras? Por que a China domina esse mercado estratégico? Será que o Brasil, tendo as jazidas de terras raras, pode se tornar um grande player global nesse setor? É isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Bem, pessoal, as terras raras são um grupo de 17 elementos químicos da tabela periódica. A gente não vai se prender muito aqui nos nomes, mas o importante é saber que hoje esses elementos são essenciais para o funcionamento da nossa economia moderna. Eles estão em praticamente tudo que a gente usa. Ímãs superpotentes de turbinas eólicas e motores de carros elétricos. Baterias recarregáveis, como essas que a gente tem nos nossos celulares. As próprias telas dos celulares, TVs e monitores de computadores. Lâmpadas fluorescentes, equipamentos médicos e militares. O nome raras engana um pouco. Esses elementos não são exatamente escassos, mas são difíceis de encontrar em concentrações economicamente viáveis e exigem um processo industrial extremamente complexo para serem utilizados. De forma bem resumida, esse processo tem 4 grandes etapas. A primeira etapa é a mineração. É extrair o minério, que geralmente está misturado com rochas. A segunda etapa é o beneficiamento físico. É quando vai acontecer uma trituração desses minerais, eles serão moídos para que você faça uma separação inicial. A terceira etapa é a separação química, ou refino. Essa é a etapa mais difícil, poluente e cara, onde se separam quimicamente os elementos. Aqui são os maiores riscos ao meio ambiente, porque esse processo vai gerar resíduos tóxicos, em alguns casos até lama radioativa, que pode contaminar o solo e a água. A quarta e última etapa é a purificação e transformação. Nessa etapa, todos os minerais agora separados vão ser transformados em ligas que vão dar origem a ímãs ou a outros componentes de tecnologia e componentes industriais. Perceba que não é apenas escavar para vender. É preciso tecnologia, capital intensivo e gestão ambiental responsável para tornar todo esse comércio viável. É aqui que nós vamos dar uma observada na estratégia que a China utilizou. Enquanto os países ocidentais terceirizavam a produção e fechavam minas porque era caro, poluente, pouco lucrativo a curto prazo, a China investia pesado. Mesmo enfrentando impactos ambientais graves, o país aplicou recursos estatais por muitos anos para desenvolver métodos mais eficientes de refino e produção. O resultado é que hoje a China controla 60% a 70% da produção mundial e mais de 85% do refino. Ela domina a tecnologia e detém o know-how. Agora, inclusive, ela consegue usar esses produtos para fazer a própria transição energética, já que os metais e as terras raras são utilizados para a criação de painéis solares, turbinas eólicas e outros tipos de energia renovável. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, que nós estamos vendo um choque de 2 paradigmas. No Ocidente, os estados que seguem
aos ditos do mercado, observando o lucro no curto prazo, e no Oriente, o mercado é orientado pelo Estado, que faz um planejamento de décadas à frente. Qual é o resultado? Enquanto os Estados Unidos despendem fortunas, sustentando mais de 800 bases militares pelo mundo, mas não consegue oferecer saúde para os seus próprios cidadãos, a China, além de ter um serviço médico para a sua população, né, investe em pesquisa, tecnologia, indústria. Na Europa, que também é extremamente dependente da indústria chinesa de metais terras raras, o debate é como subsidiar empresas privadas para tentar recuperar o atraso na produção desses produtos. Mesmo que eles tenham sucesso, num processo que vai durar muitos anos, o conhecimento e as patentes que forem produzidas provavelmente ficarão na mão desses conglomerados privados. Os lucros dessa tecnologia continuarão sendo privatizados. É nesse contexto que nós temos que pensar em qual estratégia o Brasil vai adotar. O nosso país tem reservas expressivas? Sim. Essas reservas, inclusive, estão em algumas delas em áreas ambientalmente protegidas. Se essa exploração for entregue ao capital, principalmente o estrangeiro, sem contrapartidas, nós podemos ficar com toda a parte ruim, a destruição ambiental, contaminação dos rios e das comunidades, enquanto toda a riqueza gerada vai para fora. Recentemente, na abertura da Assembleia das Nações Unidas, o Trump anunciou que iria se encontrar com o presidente Lula. Não é difícil imaginar que as terras raras estarão entre os tópicos dessa conversa. E também não é difícil imaginar o que o Donald Trump provavelmente vai querer. Acesso irrestrito às nossas jazidas, nada de transferência de tecnologia para cá. No máximo, deixar o impacto ambiental todo aqui para que o lucro fique concentrado lá. Nós precisamos aprender com os erros do nosso próprio passado. O Brasil possuía uma mineradora muito competente, que poderia encampar a produção das terras raras. Se chama Vale do Rio Doce, e ela foi privatizada nos anos 90. Depois disso, ela foi palco de 2 tragédias ambientais. Nós podemos repetir o erro ou tentar usar os nossos recursos e a indústria nacional para fazer o desenvolvimento dessa tecnologia e reduzir os impactos. A escolha, no fim, será nossa. Para concluir nossa conversa, nós precisamos repensar esse mito de que o mercado resolve tudo. O mercado resolve sim, para o 1% mais rico. Para os 99%, não é bem assim. Desenvolvimento exige planejamento estratégico, participação popular e contrapartidas que gerem benefícios para o país e não só para acionistas privados. A discussão dessa ideia é muito urgente. Ela precisa circular entre nós. Precisamos conversar com os amigos, em casa, no trabalho, pensando no futuro que nós queremos deixar para os nossos filhos e netos. Um país que é uma tragédia ambiental ou um país que usa essa riqueza para o bem-estar da sua própria população. Pessoal, por hoje vamos ficando por aqui. Como vocês podem ver, a gente melhorou a captação do som. Recebemos um presente aqui de uma pessoa muito querida que mandou esse excelente microfone, então agora o som ficou bem melhor. Se você gostou, por favor, deixe seu like ou o seu dislike. Se inscreva, ative as notificações, comente aqui embaixo, sempre de forma educada, né? Que a gente vai tentar responder
todos os comentários, tá certo? Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!